Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou acompanhar vocês de como que é a rotina do recepcionista dentro de um pronto-socorro. Então, a gente tem a tela de login aqui. Eu vou entrar com um usuário de recepção mesmo, que vai trazer todas as permissões do recepcionista. Módulo ambulatório e selecionar a unidade. Bom, o recepcionista, ele vai trabalhar normalmente dentro dessa tela aqui de recepção. Ele vai ter acesso a duas telas, na verdade. Então, ele vai ter acesso à tela de recepção e à tela de ficha de atendimento. Essa tela aqui é um pouquinho melhor porque ele vai te dar várias funcionalidades aqui dentro para o recepcionista ter uma visão geral da unidade. Então, aqui ele vai conseguir ver quantos pacientes tem, quantos já foram atendidos, quantos tem aguardando. Aqui ele consegue ter um calendário, então ele consegue ver todas as fichas retroativas dos dias anteriores, filtrar por turno. Aqui ele consegue ter uma visão do paciente. Ele vai conseguir também ter algumas funcionalidades se a unidade tiver painel de chamada. Aqui ele vai conseguir também colocar em espera, abrir a agenda da unidade, imprimir as fichas, agendar. Então, aqui tem uma série de funcionalidades que dentro dessa tela de ficha de atendimento não tem. Eu vou abrir ela aqui para vocês conseguirem entender melhor. Essa tela aqui de ficha de atendimento, você vai ter um número limitado de funções aqui em cima. Então, você vai conseguir só abrir uma ficha, alterar ela, duplicar, excluir e imprimir. E aqui vai trazer listado todas as fichas abertas de acordo com o filtro. Então, se você quiser abrir a ficha de uma semana ou de um mês, por exemplo, se eu quiser abrir todas as fichas do mês de agosto, eu consigo também. É que aqui a gente só tem duas abertas. Mas no caso, mostraria um monte aqui, tá? Então, a gente fala de usar essa tela aqui porque ela é um pouquinho melhor. Você vai ter algumas funcionalidades a mais, certo? Vamos então abrir uma ficha para vocês entenderem como que funciona. A gente tem esse botãozinho aqui de nova, tá? Vai abrir uma segunda tela para você preencher as informações da ficha. Então, ela é bem intuitiva. Aqui você vai ter um campo para colocar a data, o horário. Aqui a gente vincula o tipo de ficha. Você pode tanto entrar dentro dessa lupinha e pesquisar, como também clicar nessa setinha para baixo que vai trazer as mesmas informações dessa tela aqui. Vamos colocar ambulatorial para o nosso teste. O paciente é a mesma coisa. Se você tiver o código dele já de cabeça, você pode vir aqui e colocar, dar um Enter, que vai puxar as informações. Mas, caso não tiver, a gente consegue entrar dentro desse campo, que é o mesmo que esse aqui, que aí vai abrir essa segunda tela para a gente pesquisar o paciente. Essa segunda tela aqui é interessante porque a gente tem alguns filtros a mais. Então, você consegue pesquisar pelo nome do paciente, pelo nome da mãe, RG, nascimento, cartão do SUS e assim por diante. Pelo CPF também. Então, é um pouquinho interessante essa aqui, porque caso pelo nome não dê certo de encontrar, a gente tem alguns outros filtros que pode ajudar. Só por curiosidade, nessa tela aqui, tem esse botão de novo paciente. Às vezes, você pesquisa e não encontra o paciente na base. Em vez de fechar, vir cancelar a ficha de atendimento e vir nesse botãozinho de paciente, tem esse aqui, que é um atalho mesmo. Vai abrir o campo, uma tela vazia, e você pode fazer o cadastro do paciente normalmente. Mas era só uma curiosidade mesmo. Então, eu vou usar o nosso paciente número 1 como exemplo. O convênio, ele já traz automático o que está vinculado no cadastro do paciente. Mas caso precisar mudar, tem essa opção também. O profissional é muito importante. Por quê? Dentro do pronto-socorro, a gente vai vincular para todas as fichas um profissional genérico. Então, provavelmente vai ter no cadastro de profissional um profissional que vai estar marcadinho lá como genérico e todas as fichas vão ser abertas para ele. E o que significa um profissional genérico? Dentro da rotina do pronto-socorro, os pacientes eles vão sendo, entre aspas, puxado de acordo com a disponibilidade de cada profissional. Quando a gente vincula um profissional genérico, tanto o médico A quanto o médico B vai ter acesso às mesmas fichas. Então, se o profissional A está disponível, ele vai puxar a Paola, por exemplo, enquanto o médico B está em atendimento.
Quando o médico A puxar a Paola, o médico B não vai mais conseguir atender ela, porque ela já está sendo atendida pelo outro médico. Então, o profissional genérico tem essa finalidade, para conseguir encaixar na agenda de cada profissional, certo? Aqui dentro da especialidade, ele vem de acordo com o profissional, então vamos mostrar na prática como que vai funcionar. A gente seleciona um profissional genérico que provavelmente ele vai estar similar a esse aqui, e ele já traz a especialidade vinculada nele. Então, o profissional genérico, ele tá com a especialidade de medicina interna clínico geral. Caso precisar mudar, também tem a opção, tá? Aqui o caráter de atendimento, ele traz automático o eletivo, mas a gente tem a opção também de mudar. Urgência, acidente no local de trabalho, acidente no trajeto para o trabalho. E o tipo de atendimento também. Tem algumas opções, como urgência, emergência, primeira consulta, retorno, vacinação de rotina e assim por diante. Vamos deixar como não exige. Preenchido tudo, conferiu se está tudo certinho, é só vir e salvar. Bom, feito tudo isso, quando você clica em OK, ele vai te trazer essa opção de você imprimir essa ficha. Dá para você imprimir, vai abrir só uma tela de layout, como essa aqui, só para mostrar para vocês como que fica. Assim. Eu saí, ele já fechou direto a ficha, mas caso você clique em cancelar, ele vai fechar de qualquer forma e vai trazer você de volta para essa tela aqui, certo? Então, como eu tinha falado, aqui a gente tem algumas funções na telinha de recepção e a ficha aberta aqui, ela vai aparecer nessa outra tela aqui. Caso acontecer algum problema que tenha necessidade de excluir essa ficha, dentro da tela de recepção não é possível. Deixa eu voltar lá para vocês verem que aqui não tem nenhuma opção de apagar, de excluir, tá? Então, isso é uma dúvida muito comum. O recepcionista está acostumado a usar essa tela, só que acontece que ele precisa deletar uma ficha. Ah, e como que eu faço? Dentro dessa tela aqui não é possível. Por isso que ele também tem acesso à tela de ficha de atendimento, porque aqui ele vai conseguir, tá? Então, a ficha aberta, aconteceu algum problema, eu preciso excluir. Eu venho aqui, confirmo. A ficha foi deletada, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e vejo vocês na próxima.